Olá pessoal, meu nome é Rogério Galvão, aula 5, Economia Passo a Passo, aula 5. Nós vamos falar hoje sobre o equilíbrio de mercado. Esse curso de Economia Passo a Passo, lembrando vocês, ele é um curso básico, né, que a gente está retomando os conceitos, paulatinamente os conceitos econômicos, um por um, concatenando as ideias desses conceitos e estruturando um raciocínio econômico para que você possa entender razoavelmente o economês, entender como funciona a análise econômica, de onde que se parte para chegar a essas conclusões que a gente vê sempre aí. Então a gente está indo paulatinamente. A primeira aula a gente falou dos conceitos econômicos, o que é economia, bens econômicos, agentes econômicos, mercado, modelo econômico. A segunda aula a gente apresentou o modelo do fluxo circular de renda, insumo e produto, uma economia fechada sem governo, a análise de dois mercados, mercado de bens e serviços e mercado de fatores de produção, com relação a dois agentes, empresas e famílias. Depois a gente viu a estrutura de mercado, né? Quais são as estruturas de mercado, mercado perfeito e mercado imperfeito, concorrência perfeita e as concorrências, né? E os mercados que têm falha, monopólio, oligopólio, monopsônio, oligopsônio, duopólio de Cournot e de Bertrand. Depois a gente falou um pouco de modelo de Hicks, né, que é o modelo mais básico da concorrência perfeita, que é um modelo que estabelece que a quantidade consumida de um bem, ela depende exclusivamente do preço. E aí como que se comporta a relação entre preço e o comportamento dos consumidores, e da mesma forma a gente fez da oferta. O preço, mesma função de oferta, depende, a quantidade ofertada depende exclusivamente do preço do próprio bem, e também estabeleceu como é que funciona a relação direta entre preços e quantidades quando se fala de oferta, e inversa entre preços e quantidades quando se fala de demanda. Sugiro que você revisite as outras aulas passadas para que você possa entender essa aula de hoje. A gente vai falar do equilíbrio e vai retomar a função de oferta e de demanda só que agora as duas juntas, para estabelecer o equilíbrio de mercado. Vamos compartilhar, como sempre, aqui nossa tela. Então a gente viu que quando a gente tratou da curva de oferta, da relação entre oferta e demanda, né, agora a gente vai ver como que equilibra essas relações, né? Ali você estabeleceu o mercado, onde é o lugar onde os agentes econômicos transacionam os bens econômicos. Aqui está estabelecido o mercado, e aí você tem a função de demanda e a função de oferta. Quando se dá o equilíbrio, quando você iguala a função de demanda com a função de oferta, ou seja, é um preço. O ponto de equilíbrio se dá no preço de equilíbrio ou de mercado, onde todas as quantidades ofertadas são demandadas. Ou seja, as quantidades ofertadas e demandadas são iguais, né? Tudo que é um preço que, quando eu pratico, tanto os consumidores estão dispostos a consumir aquelas quantidades ali que foram estabelecidas, quanto os ofertantes estão dispostos a ofertar aquela quantidade. Então, para estabelecer o equilíbrio, é exatamente esse ponto aqui, ó. É um preço
que quando eu pratico, tanto as quantidades ofertadas, se você observar a curva de oferta, se eu praticar esse preço, na curva de oferta, eles vão consumir, ofertar 1.200. E o mesmo preço para a curva de demanda, a esse preço, eles estão dispostos a consumir 1.200 quilos, nesse caso. Então, se eu praticar um preço 6 nesse mercado, tantos ofertantes estão dispostos a ofertar 12 mil, desculpa, 12 mil quilos, quanto os demandantes estão dispostos a consumir 12 mil quilos. Então, se eu praticar esse preço, eu equilibro as quantidades ofertadas e demandadas. O ponto de equilíbrio é composto pela quantidade de equilíbrio e pelo preço de equilíbrio. Nesse caso, se o preço da carne de frango for 6, haverá um consumo de, de 12 mil. Errei embaixo e errei em cima. De 12 mil quilos na cidade. Então, esse é o consumo daquela cidade ali. Quando que se dá o equilíbrio? Quando a quantidade ofertada é exatamente a quantidade demandada. Quando essas quantidades forem iguais. Então, para que isso aconteça, eu tenho que praticar um preço onde os ofertantes estão dispostos a ofertar essas quantidades e os demandantes estão dispostos a consumir essa mesma quantidade. Então, esse é o preço no qual ofertantes e demandantes estão dispostos a consumir e a ofertar 12 mil quilos, nesse caso, de frango. Correto? Então, esse preço de equilíbrio, que eu igualo as quantidades, eu posso estar acima do preço de equilíbrio, ou abaixo do preço de equilíbrio, ou no preço de equilíbrio. Repara, o mercado ele vai funcionar, vamos estender essa curva para cá e para cá. Então, existe aqui o preço máximo de demanda, da mesma forma existe o preço mínimo de oferta. Então, onde que vai se dar esse mercado? Onde que vão acontecer as transações desse mercado? Entre o preço mínimo de oferta e o preço máximo de demanda. Esse preço de equilíbrio, ele está entre esses dois preços. Depende da inclinação dessas retas aí para saber onde é que ele se dá. Então, se eu tenho um mercado equilibrado, esse preço de equilíbrio aqui, ele equilibra o mercado. Se houver um preço acima do preço de mercado, as quantidades demandadas e ofertadas vão ser diferentes. Então, se for acima, quem gosta de preço alto é o ofertante. Ele vai querer ofertar mais do que a galera está disposta a comprar. Então, vai ter um excesso de produção se eu cobrar um preço acima do mercado. O excesso de produção, numa segunda etapa, ele vai ser se teve estoque. Quando eu tenho muito estoque, eu vou forçar esse preço. Quando existe muito estoque, os ofertantes vão querer queimar esse estoque. Como é que ele faz? Ele força o preço para baixo. Então, se eu cobrar um preço acima do equilíbrio, eu vou ter excesso de oferta
numa próxima rodada eu vou pressionar o preço a cair. Da mesma forma, se eu cobrar um preço abaixo do preço de mercado, o que vai acontecer? Eu vou ter, quem gosta de preço baixo é o demandante. Ó. Eu vou ter mais gente procurando e menos gente ofertando, porque o preço está baixo. Nesse caso, vai haver escassez de produto, porque vai ficar um monte de gente querendo comprar a mais do que foi ofertado no mercado. Essa escassez de produto, muita gente batendo nas portas da loja querendo consumir, e o ofertante disposto a ofertar só esse tanto, o que ele vai fazer? Pressionar o preço para cima. E aí isso vai ficar acontecendo até que se chegue no preço de equilíbrio, se e somente se a gente estiver num mercado de concorrência perfeita. De um lado, se o preço de oferta for maior do que o de equilíbrio, haverá excesso de produto, pois o preço mais alto do que o de equilíbrio, os consumidores estão dispostos a consumir pouco do bem, e os produtores estão a fim de ofertar muito desse bem. Então, acima do equilíbrio vai acontecer isso e vai pressionar o preço a cair. Por outro lado, se o preço de oferta for menor do que o preço de equilíbrio, haverá escassez do produto, pois o preço mais baixo do que o de equilíbrio, os consumidores estão dispostos a consumir muito do bem, e os produtores estão a fim de ofertar pouco desse bem. E aí aqui é um outro conceito que chama os excedentes. Você tem excedente do consumidor, e a gente vai ver lá no gráfico, corresponde à área do gráfico acima entre o preço máximo de demanda e o preço de equilíbrio. O excedente do produtor corresponde à área do gráfico acima do preço mínimo de oferta e o preço de equilíbrio. E o de mercado é a soma dos dois excedentes. Vamos ver no gráfico, então. O que eu estou dizendo é que isso tem o preço de equilíbrio, que equilibra o mercado. Esse preço não é o ponto médio entre o preço mínimo de oferta e o preço mínimo máximo de demanda, não é o ponto médio. Raramente ele é o ponto médio, porque depende da inclinação das retas. Então, ó, essa área aqui é a área de excedente do consumidor, que está encostando na curva de demanda. É o excedente do consumidor. Vai do preço de equilíbrio até o preço máximo de demanda e corresponde a essa área desse triângulo aí. Esse é o excedente do consumo. O excedente do produtor, ele vai do preço de equilíbrio até o preço mínimo de oferta. Esse seria o excedente do consumidor. E o excedente de mercado é essa área toda aqui. Ó. Repara, todas as transações vão ocorrer entre o preço mínimo de oferta e o preço máximo de demanda. Um preço especial é o preço de equilíbrio, porque aí, se eu praticar esse preço, tanto consumidores quanto produtores vão estar dispostos a consumir e a produzir essa quantidade. Qualquer outro preço praticado, se for acima
vai ter pouca demanda e muita oferta. Se for abaixo, vai ter muita demanda e pouca oferta. Se for abaixo, quando tem pouca oferta e muita demanda, você tem escassez do produto, vai pressionar o aumento de preço. Se for acima, você vai ter pouca demanda e muita oferta, você vai ter excesso de produtos, você vai gerar um estoque. Com estoque alto, o produtor vai querer queimar esse estoque, se livrar dele e vai praticar preços mais baixos. Vou pressionar o preço a chegar no equilíbrio. Nós estamos falando de uma concorrência perfeita, onde o preço se ajusta com facilidade. Ele chega no equilíbrio com mais facilidade, quando existe concorrência perfeita. Muitos consumidores, muitos produtores, informações simétricas de ambos os lados, sem poder de mercado, sem falhas. Né? As falhas de mercado, aquelas que a gente viu nas outras aulas. Não tem assimetria de informação, não tem poder de mercado, não tem externalidades. Tranquilo até aí? Então, ó, esse gráfico aqui, ele é o gráfico do equilíbrio. Curva de demanda, que é uma relação inversa entre preço e quantidade, né? A quantidade consumida, ela é inversamente proporcional ao preço do próprio bem. Quanto maior o preço, menor o consumo. Quanto maior o preço, menor o consumo. Quanto menor o preço, maior o consumo. Do outro lado da oferta, você tem uma relação direta entre preço e quantidade. Existe um preço mínimo onde os ofertantes estão dispostos a entrar nesse mercado, esse preço mínimo de oferta, a partir do qual estão dispostos a ofertar e produzir. Então, a partir desse preço haverá negociação, e essa negociação vai até o preço máximo de demanda. O que significa o preço máximo de demanda? É um preço tão alto, mas tão alto, que os consumidores, a partir desse preço, vão deixar de consumir. E o preço mínimo de oferta é um preço tão baixo, mas tão baixo, mas tão baixo, que os ofertantes, por sua vez, não vão estar dispostos a entrar nesse mercado. Então, as transações econômicas ocorrem entre o preço mínimo de oferta e o preço máximo de demanda. E o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio é um ponto entre o ponto de equilíbrio, né? Seria um ponto entre esses dois preços, que, se praticado, ele vai ter quantidades iguais de ofertantes e demandantes. Quando eu cobro o preço de equilíbrio, os caras vão estar dispostos a ofertar essa quantidade, e também os outros caras, que são os consumidores, vão estar dispostos a demandar essa quantidade. Então, essa foi a aula sobre equilíbrio de mercado. Espero que tenha ajudado aí. Essa foi a quinta aula, então. Um abraço, até a próxima.